Quem pode dizer assim, eu sobrevivi? Eu me lembro que eu estava no Brasil ano passado, e voltando, alguns dias antes de entrar no voo, eu tive um sonho. Aqueles sonhos que você quer acordar logo. E no sonho eu estava numa praia, estava eu, minha esposa, o Noah e a Zoe. E nesse sonho eu avistava de longe, via que o mar recuava. E quando o mar recuava eu via uma grande onda vindo. E eu falava assim, tem uma grande onda vindo. E aí a gente decidia correr para trás. Quando a gente corria para trás eu fiz, mas tem mar atrás também. E tem uma grande onda vindo também. E aí eu decidia correr para a esquerda. E quando eu corria para a esquerda, irmão, tinha uma grande onda vindo também. Aí eu falei, só resta a direita de quem estava para trás. Quando eu viro também havia um recuo do mar e uma onda vindo. Nós estávamos encurralados e essas 4 ondas passavam sobre nós. E eu me lembro que eu falava assim, eu pegava na mão da Moana, dos meus 2 filhos, e falava assim, segura o fôlego, que a gente vai ter que mergulhar fundo para sobreviver. E a gente segurava cada um na mão do outro. Vinha as 4 ondas, passava. E quando as ondas passavam, tudo voltava ao normal, eu estava seco. E me lembro que eu levantava com as 4 mãos, todos juntos, e falava assim, porque a gente mergulhou, a gente sobreviveu. E aí aconteceu o que aconteceu com a Zoe, que, para ser sincero, sendo vulnerável aqui, de vez em quando o telefone toca, ainda dá uma mexida. Principalmente quando você é casado com uma pessoa que liga 7 vezes. Aí toda vez o coração acelera. Porque só Deus sabe, só quem é pai sabe. Mas graças a Deus a gente passou, mergulhou, se aprofundou e sobreviveu. E hoje olhar a Zoe mexendo o braço é milagre. Ninguém acreditava. Ela tinha 90% de chance de fazer uma nova cirurgia para poder voltar a mexer o braço. E ela está mexendo o braço e não precisou de cirurgia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você pode dar uma salva de palmas, Senhor. Mas vamos lá. Eu gosto de me mover nas águas do Espírito. Semana passada eu fui agir um pouco no ministério profético, mas hoje eu quero entrar no evangelístico, que é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade. Mas hoje eu creio que é uma noite evangelística. É uma noite que Deus vai renovar a tua esperança, vai renovar a tua fé, porque é isso que o Senhor quer. É renovar a tua esperança, renovar a tua fé hoje. Esse texto que a gente acabou de ler é um texto que está ali narrando a história da criação. Fala comigo, criação. E aí Deus está criando todas as coisas. E Ele chega para o homem ali no versículo 16 e fala assim, e Deus ordenou. E eu gosto de perguntar ao texto. Uma boa exegese é aquela que pergunta ao texto, não sai do texto e volta para o texto. Fala comigo, pergunta ao texto, não sai do texto e sempre volta para o texto. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para o texto hoje é, Deus pediu ou Deus ordenou? Deus não está dando uma sugestão aqui. Deus não está perguntando a nossa opinião, e nem sequer está dando uma possibilidade. O texto está dizendo, Deus ordenou. Fala comigo, Deus ordenou. Desfruta de todas as árvores do jardim. E é interessante que a Bíblia também aqui não fala que Deus falou, observa. Deus ordenou que ele desfrutasse. Fala comigo, Deus está me ordenando que eu desfrute. Então hoje o tema da mensagem é, acorda para o teu jardim. Fala para você e fala assim, acorda para o teu jardim. Deus está dizendo aqui, querido, nessa passagem, que Ele não colocou o homem no jardim só para o homem observar as coisas boas que Deus colocou ali. Deus colocou o homem no jardim não só para contemplar todas as maravilhas que o Deus Criador havia criado. Deus colocou o homem no jardim para que ele pudesse comer e desfrutar daquilo que Deus colocou. E é interessante, querido, é muito importante a gente entender que quando Deus te dar algo, fala comigo, Deus me deu um jardim. Para cada um de nós, Deus deu um jardim. Eu não sei se você sabia disso, mas você tem um jardim que Deus te deu antes mesmo de você ser criado. Já havia um jardim te esperando. Jardim, a gente pode dizer porção, sonhos, promessas, aquilo que Deus escreveu no seu livro acerca de você e de mim.
Mas cada um de nós, fala comigo, eu tenho um jardim. E o que eu acho interessante, sábado a gente estava no shopping, foi com as crianças, e a gente passou nas lojas, né? E a gente compra 10 coisas para os meninos e uma para nós, porque essa é a parte de quem amadureceu. Você gosta de dar mais do que receber. E aí eu estava lá e comprei umas roupas para o Noah, e quando ele chegou hoje, ele estava vestindo uma roupa diferente. E eu falei assim, não, você vai com aquela roupinha que papai comprou. Aí ele botou parte da roupa, fala comigo, parte da roupa. Aí eu falei, está faltando a corrente. Papai também comprou uma corrente. Aí ele foi lá, botou a corrente, escondeu dentro da camisa, mas está vestindo. Por quê, irmão? Porque de forma saudável, fala comigo, de forma saudável, uma pessoa que te dá um presente, qualquer presente que você recebe, a forma saudável daquela pessoa ser honrada é quando você usa e desfruta daquele presente que aquela pessoa te deu. Eu estou falando de forma saudável, não estou falando de forma de manipulação narcisista, não é isso. Eu estou falando de forma saudável. Quando você dá algo muito importante para alguém importante, e você vê que aquilo que tinha importante que você deu para alguém que você ama está lá do lado e não está usando, o que é que você já pensa? Não gostou. Você se sente ofendido. Por quê? Porque olha, se ela não está usando, fala comigo, se não está usando, é porque não gostou. Então eu quero que você aprenda algo no início dessa mensagem de hoje, um princípio que ele é além de natural para as suas relações, ele também é espiritual. Uma das formas de você ser grato a um presente que você recebeu é desfrutar daquele presente. Aí Deus chega aqui no jardim do Éden, na criação, e ele fala para o homem, ei, eu estou te ordenando que aquilo que eu criei, todas as coisas que eu criei, eu quero que você desfrute de tudo. Mas sabe qual é o problema, irmão? Muitas pessoas não sabem mais desfrutar. Você perdeu a habilidade de desfrutar. Você não está mais conseguindo usar o presente importante, da qual a pessoa mais importante do mundo te deu, que é Deus. Esse ano a gente foi na Califórnia pregar, e lá em Los Angeles tem o parque da Universal, e para mim eu acho o de lá melhor do que o de Orlando. E aí a gente foi lá, irmão, não tinha quase ninguém. É lindo, você chega lá e você corre arrodeando aquelas filas, você entra e sai, entra e sai, entra e sai, e a gente se divertiu demais. E eu geralmente não vou naqueles muito perigosos, porque assim, se eu for, minha alma fica lá em cima. Eu não vou pagar para ter medo de morrer, irmão. É um negócio assim meio dos infernos isso. Eu sei que tem uns irmãos que gostam, mas irmão, minha alma fica. Eu fui naquela montanha russa aqui, numa dessas feirinhas de bairro aqui de Frisco. Eu lá de cima eu fiz, segura para não fazer feio, porque eu estava querendo gritar fino. E no pai, mas é só uma quedinha. Eu falei, tá amarrado. Mas enfim, os brinquedos lá são mais 3Ds. Então, irmão, tinha um lá do Harry Potter que eu saía e voltava, irmão, eu gritava demais, mas de alegria. Aí Zoe falava assim, pai, você tá falando a gente de vergonha. Eu fiz, é muito bom isso aqui, cara. A gente saía, entrava, ao ponto que eu comecei a ter ânsia de vômito, porque eu não sabia mais se eu estava qual realidade eu estava, na 3D ou na realidade virtual, na real. Mas sabe o que eu estava pensando, irmão? O dono daquele parque provavelmente nunca foi naquele brinquedo. Sabe o que eu estava pensando? A pessoa que construiu aquele parque provavelmente nunca foi naquele brinquedo. Mas sabe o que eu entendi? Que a alegria, fala comigo, a alegria não vem do que você tem, vem daquilo que você sabe desfrutar. Aí estava um brasileiro careca, imigrante, que não tem 0,0000 infinito 1% do dinheiro da pessoa que construiu ou do dono do parque, se divertindo em algo que não tinha. Você consegue entender quanto tempo você tem perdido de não desfrutar, porque você acha que desfrutar é ter? Mas desfrutar não é ter, querido.
Desfrutar é quando eu me alegro e eu usufruo aquilo que nem mesmo é meu. Quem pode dar um aleluia? Está entendendo? Amém. Porque eu volto a dizer, querido, a alegria não vem daquilo que você tem. A alegria vem daquilo que você desfruta. Porque muitas vezes você tem e não é alegre, porque aquilo que você tem, você não tem tempo para desfrutar. Agora vamos ver o que a Bíblia fala de gratidão, de se alegrar e de desfrutar. Quando você abre a Bíblia, em Eclesiastes capítulo 3, quem está com a Bíblia abre, Eclesiastes capítulo 3, versículo 12 a 13. Salomão fala assim: descobri que não há nada melhor para o homem. O que é que ele está dizendo? Não há nada melhor do que ser feliz e viver o melhor que puder. Descobri também que poder comer, fala comigo, poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um dom de Deus. Olha o que Salomão está falando aqui, querido. Que ele descobriu que o melhor da vida, na verdade, é poder viver a vida. Eu não sei se você sabe, eu sei que por tanta pregação errada da teologia da prosperidade, a gente criou acabando um pouco de aversão a isso. Mas não é pecado viver a vida. Não é pecado acordar, sorrir, ter satisfação naquilo que você conquistou, nas coisas que Deus te deu. É isso que Salomão está dizendo aqui. Ei, eu descobri que nada há melhor na vida do homem do que ser feliz. Entenda algo e receba isso. Você tem uma permissão do céu para ser feliz, querido. Agora, o que é felicidade não é a pregação de hoje, mas você tem permissão de ser feliz. Aí olha o que ele está dizendo: comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho. Uau, é um dom. Fala comigo, é um dom de Deus. Dom de Deus não é uma mansão. Dom de Deus não é um carro bom. Dom de Deus não é a viagem dos meus sonhos. O dom de Deus é eu poder usufruir do carro que eu tenho, usufruir da casa que eu tenho e usufruir da viagem que eu tenho. Porque muitas vezes, querido, tem lá o melhor carro, vive na melhor casa, está todo ano em Dubai, vai nas Maldivas, mas não sabe desfrutar, não tem alegria. Aí Deus está te dizendo: ei, o carro, a casa é o teu trabalho. Agora, saber desfrutar, ter alegria nisso é um dom que eu te dou. É dom de Deus, irmão. Não é do diabo. Eu sei que isso gera, não. A Bíblia está dizendo que é dom de Deus você desfrutar. Fala comigo, comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um dom de Deus. Quem tem carro dos sonhos? Todo mundo tem um carro dos sonhos. Mulher tem bolsa dos sonhos. É você trabalha, irmão. Você estudou, você foi lá, você orou. Aí, como irmão, a Bíblia está dizendo que isso é um dom. Você poder entrar na sua casa e se alegrar e desfrutar com ela, é um dom de Deus. Já tenho quase mais de 20 anos de ministério, irmão. O que eu mais conheci foi gente rica, triste, e pobre e alegre. Porque eu volto a te dizer, a alegria não é o que eu tenho, é o que eu desfruto mesmo sem ter. Os donos dos parques são milionários, enquanto os pobres são felizes nos parques que o dinheiro deles constrói. Porque é dom de Deus que você possa desfrutar. Amém? Eclesiastes capítulo 2, versículo 24 a 26. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e que sua alma desfrute do bem do seu trabalho. Peraí, parece o mesmo versículo, mas não acredita, é o capítulo 2. E olha o que ele fala: eu vi que isso também vem da mão de Deus. Uau! E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? O homem que agrada a Deus. Deus dá, fala comigo, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Eu vou te dizer uma frase que é simples: gratidão tem dentes. Gratidão sem dente não é gratidão, irmão.
Porque se foi Deus que deu, traz conhecimento, sabedoria e felicidade. Sorria mais, se alegre mais. Salmos capítulo 100, versículo 4 a 5, fala comigo primeiro, é dom de Deus. Olha o que o salmista fala: entrai pelas portas. Ali está falando dos átrios do Senhor, do lugar onde o trono de Deus está. Entrai pelas portas com ações de graças, ou seja, com gratidão, e nos seus átrios com louvor. Deem graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom. Fala comigo: o Senhor é bom, e o seu amor é leal e dura para sempre, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Esse foi o primeiro salmo de 2 Crônicas capítulo 2, a primeira canção do templo de Salomão, que a Bíblia diz que Deus invadiu a terra, e o próprio Deus disse: se vocês orarem neste lugar, clamarem, buscarem o meu nome, eu sararei a sua terra. Essa foi a primeira canção de um povo que havia saído de um cativeiro, que havia passado por grandes perdas. O Senhor é bom, leal, e a sua fidelidade dura para sempre. Sabe o que eu entendo aqui com esse salmo, querido? É que a adoração, fala comigo, a adoração é a resposta correta para o caráter de Deus quando ele é revelado. E da mesma forma que a adoração é a resposta correta para o caráter de Deus quando ele é revelado, gratidão é a resposta correta pelos feitos de Deus. Fala comigo, o caráter de Deus eu adoro, o que Deus faz eu celebro. É literalmente o salmista está dizendo que gratidão é a resposta pelo que Deus fez, e a adoração é a resposta por quem Deus é. Por quê? Porque no reino espiritual, fala assim comigo, no reino espiritual, sangue é uma moeda. Mas eu não sei se você sabe, por mais que nos céus eles oram em línguas, no reino espiritual, do qual o sangue é uma moeda, gratidão é o verdadeiro idioma. Então o que o salmista está dizendo aqui é: ei, não é que você não está mais ouvindo Deus, ou que Deus está calado, ou que Deus não fala com você, é porque você não entrou nos seus átrios com ações de graças e louvor. Porque sangue é uma moeda, mas a gratidão é o idioma do céu. Você sabe por que muitas vezes Deus não está falando com você, querida? É porque você não está entrando nos seus átrios, pelas portas com ações de graça, com louvor, com gratidão. O Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre, as suas misericórdias duram para sempre. Ei, essa é o idioma do céu, é a gratidão, querido. Eu volto a dizer, eu adoro quem Ele é, e eu louvo aquilo que Ele fez ou aquilo que Ele não fez. Então Deus não está calado, irmão, é porque a forma como eu estou entrando nos átrios dele não é a linguagem correta. Já parou para pensar que o salmista fala que Deus habita no meio dos louvores do seu povo? Louvor é ação de graça, é reconhecimento pelo que Deus fez. Agora, se o próprio Deus habita no meio dos louvores do seu povo, quem habita no meio da tua murmuração? Você concorda que o inferno, ele é a ação antagônica, ou seja, oposta daquilo que é o céu? Deus é amor, o diabo age com medo. Se a linguagem do céu é a gratidão, qual é a linguagem do inferno? Qual é a linguagem do inferno? Murmuração. Então quando você murmura, querido, mesmo se você não orar em línguas, você está falando as línguas do inferno. Enquanto a Bíblia diz Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, todas as vezes que você murmura, você está dizendo que Ele não é bom, que as suas misericórdias não duram, que Ele não é leal, e aquilo que Ele fez não é correto, e que você poderia fazer melhor. Cuidado com quem habita no meio dos teus louvores. A Bíblia também diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 ao 18:
Alegrem-se sempre. Fala comigo, sempre. Deem graças, ou seja, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. É interessante quando você faz uma análise gramatical nesse texto, é um imperativo, ou seja, imperativo, é sempre. Não é quando as coisas estiverem boas ou quando elas estiverem ruins. O que Paulo está dizendo é: alegrem-se sempre, porque esta é a vontade de Deus. Eu sei que automaticamente você deve estar falando assim: pastor, mas tem dia que se eu me alegrar, levantar as minhas mãos e dizer: louvado seja o Senhor, o seu amor é bom, a sua lealdade dura para sempre, eu vou estar sendo hipócrita. Quem já pensou assim? Deus, eu vou estar sendo hipócrita. Aí vem, senta na igreja e fica com cara de: não quero papo com ele. É porque você ainda não entendeu que gratidão não é um sentimento. Gratidão é uma ação. Fala comigo, gratidão não é sentimento. Gratidão é uma ação. Por isso que todas as vezes que na Bíblia, 40 vezes na Bíblia, a palavra gratidão vem junto com sacrifício. Porque não é sobre o que eu estou sentindo, é sobre a decisão que eu tomei. Porque não é sobre o que ele fez, que eu gostaria que ele tivesse feito, aquilo que ele não fez, que eu estava esperando que ele fizesse. Não, é uma ação. E você precisa entender, irmão, que no mundo, fala comigo, no mundo, ações seguem sentimentos. Mas no reino de Deus, ao qual o sangue é uma moeda, a gratidão é o idioma. Sentimentos é quem segue as nossas ações. Para de andar pelo que você sente. Não é bíblico, não é correto. Hebreus capítulo 13, versículo 15, Paulo, o Apolo diz assim: por meio de Cristo, fala comigo, Cristo, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de ações de graças, porque isso é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ei, adorar a Ele quando tudo diz que não é arrepio, é fruto. Eu sei que a gente vive numa era que busca muito por dons, mas esquece que existem os frutos. O que Paulo, o Apolo, está dizendo é que ações de graças, gratidão a Deus, no meio das trevas, no meio das tempestades, não é um sentimento, não é dom, é fruto. Parte de você. 1 de Crônicas capítulo 29, versículo 13: porque quem oferece sacrifício de louvor me honra. Não é sentimento, fala comigo, é fruto. Se você é nascido de novo de verdade, você sempre irá adorar, seja qual for a circunstância, porque você sabe que se Ele fez, era o melhor. Se Ele não fez, era o melhor. Porque o sim de Deus te abençoa, mas o não dele te protege. Porque o deserto te ensina a depender. Os gigantes te preparam para construir, e o tempo de Deus te capacita para governar. Você sabe que Deus é bom, e suas misericórdias duram para sempre. Porque eu sei, porque a Bíblia diz que é o Espírito que confirma com o teu Espírito. Porque é fruto de quem nasce, fala comigo, é fruto de quem nasce de novo. Por isso que a ação de graças é junto com o sacrifício. E é interessante, querido, que é quando eu menos consigo, é justamente quando eu mais preciso. Não foi fácil me ajoelhar lá naquele hospital e dizer assim: Deus é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Não falei sorrindo, não falei emocionado, não senti um arrepio, revelação nenhuma. Aliás, as luzes estavam todas apagadas. Mas é nesse momento que a gente entrega para Ele algo que anjo nenhum pode entregar. É
a oportunidade de adorá-lo no meio da sua dor. É a oportunidade de adorá-lo no meio da sua perda. Anjo não tem dor, anjo não tem perda. Por mais que no céu é santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ei, só aqui na terra ele pode receber um altar de gratidão, porque é sacrifício de louvor. Então quando você vem aqui todo domingo, se lembra disso, querido. Próximo domingo eu posso entregar uma adoração, um louvor que anjo nenhum pode. Perdeu. Cola em mim que é sucesso, né? Por quê, querido? Porque não é um sentimento. Fala comigo, não é um sentimento. Agora vamos voltar para o texto. Deus ordenou para o homem. Fala comigo, Deus ordenou para o homem. Agora eu gosto de fazer perguntas. Eu quero fazer mais uma pergunta para o texto. Se Deus falou expressamente para Eva que ela não podia comer daquela árvore, ela não podia comer daquela árvore, por que ela estava tão perto da árvore que ela não podia comer? Porque quando você vai analisar a linguística do texto, dá-se a entender que era algo próximo. A cobra não estava falando de algo substrato, que estava longe, abstrato. Era algo que estava próximo. Então a pergunta que eu faço: por que Eva estava observando e olhando, e tão próximo daquilo que Deus deixou claro? Não pode, não chega perto. Você já se perguntou nisso, irmão? Por que ela estava tão próximo daquilo que ela não podia chegar perto? Por que ela estava tão próximo de algo que era proibido? E eu sinto que tem gente aqui assim hoje. Você não comeu do fruto, mas você está flertando com ele faz muito tempo. Porque a falta de gratidão não está na consumação, está quando eu passo a contemplar aquilo que eu não tenho, eu acabo esquecendo aquilo que eu tenho. Por que Eva estava tão próxima? Era como se ela passasse todo dia. Que árvore linda! Uau! Mas por que eu não posso comer dessa árvore? Porque a cobra chega para ela e fala: ei, está vendo essa árvore? Que Deus falou que você não podia. E ela estava perto, fala comigo, perto e vendo. Porque no momento que ela decide fazer são alguns passos. Você precisa acordar para o teu jardim, querido. Porque tem muita gente que não chegou a comer do fruto proibido, mas fica olhando e flertando com o perigo todos os dias. Todos os dias você fica flertando com o perigo. Mas sabe por que o homem caiu? Quem sabe? Porque no jardim tem duas vozes. Fala comigo, duas vozes: a de Deus e a da serpente. E é interessante, irmão, que a serpente não se preocupa se você está vivo ou se você está morto. O que a serpente quer é que você permaneça vivo, mas deixe enxergar. Porque no jardim tinha duas vozes. Uma que era a serpente dizendo o quê? Está faltando uma árvore. Está faltando algo no teu marido. Está faltando algo no teu trabalho. Está faltando algo na tua esposa. Porque é assim que começam os adultérios, irmão. Essa é a voz da serpente desde o início. Deus desde o início disse o quê? Tudo que eu criei, eu te ordeno, desfruta. Contanto há uma única, fala comigo, uma única árvore, irmão. Essa foi a voz da serpente, entende-me que é essa? Ela falou assim: ei, olha o que está faltando. Tem uma árvore faltando. Essa é a voz das trevas, mas a voz do céu está dizendo: ei, desfruta de tudo, exceto essa árvore. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? O diabo fica ali dizendo: ei, está faltando uma árvore. Enquanto o céu está te dizendo: ei, desfruta de tudo, exceto uma coisa. Agora sabe o que é mais interessante, irmão? Você vai lá para Gênesis capítulo 2, versículo 8 a 9, abre aí por favor.
Eu não sei quantas pessoas sabem, não tinha apenas uma árvore no jardim, nem duas árvores no jardim. Não era um problema de Deus me deixa fazer 50% e os outros 50%, não. Não era um problema que Eva estava assim, nossa, mas só tem duas escolhas, é uma que Deus deixa, outra que Deus não deixa. Não, olha o que o texto fala. Plantou o Senhor Deus o jardim do Éden, fala comigo, o jardim do Éden, para o homem que ele havia formado. Para quem Deus plantou o jardim? Para o homem. E olha o que continua: e fez sair da terra toda árvore agradável à vista, vírgula, boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você percebe que tem a árvore da vida, fala comigo, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e todas as árvores que são boas para alimento, são agradáveis. Então você concorda que naquele jardim não tinha apenas só duas árvores? Quando você vai no original hebraico, que fala toda árvore, no original está o kol et, que significa toda espécie de árvore. Então, relendo o texto, aplicando o original, eu vou reler o texto. E fez sair o Senhor Deus toda espécie de árvore agradável e frutífera. É a árvore da vida, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí sabe quando é que o homem cai, irmão? Satanás chega para ele e fala assim: ei, olha a árvore que te falta. Aí o céu está te dizendo: ei, além da árvore da vida, eu fiz brotar todo tipo de espécie de árvore agradável à vista, frutífera, que vai ser suficiente para te alimentar, para te sustentar, para te curar. Quando a gente vai para os pais da igreja, querido, Santo Agostinho e Irineu, eles falam que essas árvores, provavelmente elas eram centenas de árvores, que alimentavam e embelezavam. Como que Eva prestou atenção no que faltava? Quando Deus está lá de cima dizendo: eu estou te ordenando, desfruta de tudo aquilo que eu criei. É toda espécie de árvore. Você quer o que? Manga, tem manga. Você quer banana, tem banana. Você quer ter maçã, tem maçã. Você quer árvore que perfuma, tem árvore que perfuma, porque foi toda espécie de árvore agradável e que alimenta. Fala comigo, eram centenas de árvores. Aí quando é que o homem cai? Quando ele troca justamente o paraíso por uma única árvore que faltava. Deus tem um paraíso, querido, para cada um de nós. Mas você tem prestado atenção demais na única árvore que falta. E Deus está te dizendo: todo tipo de árvore eu te dei. Eu quero te dizer, porque todas as vezes, querido, que eu olho para a árvore que falta, fala comigo, todas as vezes que eu olho para a árvore que falta, eu deixo de honrar o jardim que Deus me deu. Ei homem, Deus te deu um jardim, chama a tua esposa, olha para ela e fala: meu jardim. Tem umas que é uns pés de coco, irmão, você tem que... Eu não poderia perder a piada, né? Mas é um jardim, são rosas. Agora olha para o teu marido, irmão, e fala: meu jardim. Tem uns que é um pé de jaca. Mas é o teu jardim. Geralmente, querido, infidelidade matrimonial começa justamente quando fala assim: epa, minha mulher que é linda, cheirosa, serva de Deus, faz tudo isso, mas tem uma lá que faz algo que falta. E o mesmo se aplica para o homem. Não, meu marido é sensacional, eu tenho contra ti que tu não malha.
apenas uma árvore no meio de centenas. Deus te deu um jardim, mas você precisa acordar para Ele. Eu quero te dar um segredo, irmão. Fala assim comigo todas as vezes que o diabo falar. Finge surdez. Porque se são palavras que não vêm do céu, vêm do inferno e não merecem a minha atenção. Porque todas as vezes que eu abro os meus ouvidos para o diabo, ele é expert em fazer você olhar para o que falta e passar a não desfrutar de um jardim inteiro que Deus colocou nas tuas mãos. Pare de dar ouvidos, seja grato. A gente vai para o Novo Testamento, a gente encontra a passagem de João 6, em que Jesus está lá multiplicando os pães e os peixes. Fala assim comigo: 5 pães, 2 peixes. Quantos pães? Quantos peixes? Aí a Bíblia diz, Miqueias, que eram 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Olha a situação, olha a circunstância. Não havia provisão necessária, não havia o suficiente. E a Bíblia diz que eles estavam cansados e no deserto. Jesus olha para a multidão. Qual é a pergunta de Jesus? O que tens? O inferno sempre vai perguntar o que você não tem, irmão. Mas o céu sempre está olhando para você e perguntando o que é que você tem. Jesus não olhou para os discípulos e falou assim: vocês estão de mão vazia, não trouxeram nada. A multidão que está aqui, ele olhou e perguntou: o que é que vocês têm? Os discípulos chegaram e falaram assim: tinha um jovenzinho sem nome ali, Jesus, que ali é o lanchinho dele. Era um lanchinho, irmão, 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz que Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes e ele ora. Não. O que ele faz? Sabe por que você não está vivendo a unção da multiplicação ainda? Porque é a única coisa que destrava a multiplicação na tua vida. Eu volto a te dizer, não é trabalhar mais, não é estudar mais. I'm sorry, não é. É ser grato pelo pouco que Deus te dá hoje. Porque Jesus não orou, não questionou. Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos quando não era suficiente. E ele deu graças a Deus. E a Bíblia diz que ele, quando ele olhou, não tinha mais 5 pães e 2 peixes, não. Havia vários cestos. Eles alimentaram provavelmente 20.000 pessoas com algo que não era suficiente, mas que através da gratidão trouxe multiplicação e ainda trouxe transbordo, porque a Bíblia diz que eles guardaram 12 cestos que sobrou. Quando eu sou grato no pouco que eu tenho, eu abro as comportas do céu para multiplicação na minha vida. Agora quem não é grato, irmão, não desfruta. Não desfruta. Os filósofos gregos, eles falam que a vida se divide em 2 coisas. Fala comigo, em 2 coisas: o desejo de ter e o tédio de possuir. Ou você está naquela saga para ter, ou você faz parte daqueles que já tem e está no tédio de possuir. Quem se me perguntou também para aquele bilionário? Quando eu vi aquela notícia, irmão, quem viu aquele bilionário que levou o filho num passeio, pegou um submarino experimental para tentar ver o Titanic? Quando eu vi aquela notícia, explodiu, morreu todo mundo, eu falei assim: que cargas d'água, o cara está em casa e fala assim: vamos alugar um submarino experimental que ninguém testou, ninguém aprovou, e é controlado num joystick de PlayStation, literalmente, e vou te levar lá, filho, para você ver o que poucos veem. Porque ou você está no desejo de ter ou no tédio de quem já tem. Para de correr atrás do vento.
Para de correr atrás do vento e começa a agradecer pelo jardim que Deus já te deu. Deus já te deu o teu jardim. Agora sabe qual é o problema? Que a gente muitas vezes murmura e não é grato. É que a gente fica rotulando as estações. Assim como o jardim, ele tem estações. Eu não sei se você já teve jardim na sua vida. Vai ter estação que vai florescer, vai ter estação que vai trocar as folhas, vai ter estação que vai secar. Porque para cada um de nós, Deus tem um jardim. O problema é que a gente fica rotulando as nossas estações, irmão, que nós estamos vivendo. Ah não, pastor, essa estação é horrível. Aí Deus está dizendo, não é horrível, é estação de dependência, é deserto. Aí você fica assim, não pastor, mas é a estação de morte, o gigante vai me matar. Não irmão, o gigante te ensina a construir. É estação de construção, não é de gigante. Mas tem gente que fala, não, é estação de tempo, de atraso. Não irmão, é a estação que Deus está te ensinando a governar. Eu volto a repetir, deserto te ensina a depender, gigante te prepara para construir, e o tempo de Deus te habilita para governar. Para de rotular as estações de Deus de acordo com a tua dor, de acordo com a tua perspectiva da única árvore que falta. Porque muitas vezes você está tentando fugir exatamente de uma estação ao qual alguém está orando nesse exato momento para ter. Um dia a gente estava reclamando com os meninos, bagunçando lá em casa, aí minha esposa falou um negócio assim: graças a Deus que a gente tem filho, e quem não tem? Graças a Deus que a gente tem filho, irmão. Eu tenho uma agonia, irmão, com cabelo. Não é por isso que eu não tenho cabelo. Não sei, eu tenho uma mania de limpeza, irmão. Aí a Zoe agora não tem mais banheiro dela, ela fez do meu dela. Aí é irmão, domingo eu tenho que entrar assim no banheiro aleluiada, xarabacana, porque assim eu vou pisando, irmão, e a escova, e a mulher número 1, que é a minha esposa, e a mulher número 2, que é minha filha, e é cabelo no chão. E agora fizeram uma piada agora, irmão, que elas juntam moita de cabelo e botam na minha escovinha de barbear, irmão. Quando eu vou lá botar, tá cheio de cabelo. Aí eu já solto. Aí um dia eu estava reclamando, que tanto cabelo é esse, meu Deus, misericórdia. Aí ela falou assim: que bom que a gente tem um filho para reclamar. Que bom que você tem um trabalho para reclamar, murmurador. Não, porque murmurador. Você tem um trabalho, você está numa estação que muitas pessoas estão orando para estar. Aí está aqui nos Estados Unidos, não, porque é difícil demais, né? Você viver aqui como imigrante. É, irmão, tu vive numa casa com ar-condicionado central. Quando tu tá pobre, tu ainda anda de Corolla. Vai ali, vai numa loja, na Ross, na TJ Maxx, comprar Adidas, comprar Lacoste. No Brasil tu tá se vestindo feito um médico. Aí tá aqui murmurando, querendo fugir de volta pro Brasil, para uma estação que tem gente que tá orando: Deus me leva pra América. Murmurador, porque você não definiu a sua estação. Fala comigo: eu preciso definir a minha estação. Porque assim como foi a jornada dos israelitas com o maná, é a minha jornada do jardim. Sabe o que é interessante? Êxodo capítulo 16, versículo 4, Deus fala assim: já estou acabando, fica tranquilo. Eu lhes farei chover pão do céu. Fala comigo: Deus está dizendo que vai fazer chover pão. Aí olha o que ele fala: o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. É Deus dizendo assim: eu vou mandar chuva do céu, mas eu vou mandar a porção daquele dia. É Deus dizendo assim: você vai pagar o aluguel desse mês, no próximo a gente conversa depois. Quem já se cansou disso, irmão? É isso que Deus está dizendo para o povo: ei, eu vou te mandar a medida certa, a porção correta, mas é para hoje. Se tu tentar guardar para amanhã, fica podre. Olha o que Deus fala no versículo 21 do mesmo capítulo: porém, no sexto dia, recolham em dobro, 2 jarros para cada pessoa. Até quinta-feira era a porção do dia. Se você guardasse, ficava podre. Mas na sexta-feira, Deus está falando o seguinte: eu vou dar a porção dobrada. Você vai ter para hoje e para amanhã.
Sabe qual é o problema? Tu tá murmurando porque é segunda-feira, a porção é de hoje. Tu tá murmurando que é terça-feira porque tem um irmão que tá na estação do jardim dele, que é a sexta, que ele já tá colhendo de hoje e de amanhã, ele tá na porção dobrada. Para de murmurar. É uma estação de Deus, porque em Deus tanto tem pão que é só pro dia, como também chega uma estação que ele falou: ok, filho, você avançou, você caminhou, sexta-feira do papai do céu chegou. Ei, guarda pra hoje, guarda pra amanhã, abençoa o teu vizinho, abençoa os teus irmãos, abençoa o teu pastor. Ei, guarda. Você está me entendendo? É uma questão de estação, irmão. É estação, fala comigo, é estação. Não adianta se você está na estação espiritual da sua vida, que é uma segunda, que é uma terça, que é uma quarta, que é uma quinta. Não adianta, irmão. Você vai. Só tem de hoje que tu guarda, fica podre. Agora, a principal tática do diabo: o diabo não quer roubar as tuas conquistas. Fala comigo, o diabo não quer roubar as minhas conquistas. Vou só contar esse testemunho para encerrar. Quando a gente estava na Flórida, passamos 9 meses na Flórida. Irmão, eu não comi o pão que o diabo amassou, eu comi o pão que o crente pisou. Passei fome, literalmente. A gente só teve sucrilhos um dia para tomar para almoço. Aí a gente descobriu que tinha um órgão lá na Flórida, no sul da Flórida, que se você tivesse legal, você poderia levar o seu visto, seja ele qual for, de estudante, e não tivesse condição, eles davam dando um cartão que era tipo vale alimentação, que você só podia usar no Walmart. Mas irmão, era uma delícia, era $450 por semana. E quando você tinha 4, você ganhava mais $300 extra. Então era $700 por semana só de Walmart. E eu falei assim, uau. Sendo que tinha um número limitado. E os portões abriam de 8 horas da manhã. Mas quando chegava no número X de cartão, parava. E só voltava na próxima semana. Aí o que é que a gente fazia? Meia-noite a gente chegava e já ia para a fila, irmão. Aí tô lá eu, irmão, na fila já grande de meia-noite. Aí nesse dia o diabo ele gosta, irmão. O diabo ele tem dia que ele cria assim um cenário perfeito para você ficar ressentido e amargurado. Aí eu tô lá, irmão, nesse dia não levei guarda-chuva porque nunca tinha chovido. Tô lá na fila de meia-noite cansado, tinha passado o dia trabalhando, instalando janela para ganhar $10 a hora. Aí eu tô lá na fila e vem uma tempestade, irmão, e começa a chover e eu literalmente paraliso e falo assim, sério? Mas não tem como ficar pior não? Larguei o Brasil, tudo que eu tinha lá, tinha carro, casa, porque tu mandou vir pra cá. Aí eu não sei o que oprime mais, irmão, se era a chuva da filhinha do ticket de alimentação ou se eram os parentes do Brasil. Porque aí vem os irmãos do Brasil, nem todo mundo é muito abastado, mas junta dinheiro o ano todo, né? Aí quando eles chegam, o que eles querem? Comprar. Aí tu tá liso, irmão. Aí vem todo mundo, né? Vamos comprar, vamos. E era na época que eu falava assim, ó, eu não sei nem se eu tenho gasolina para levar esse pessoal nos outlets que eles querem ir. Vamos lanchar, vamos. Quando chegava a hora de lanchar, vai comer. Não, estou de jejum. Então foi juntando, irmão, foi juntando. Aí naquele dia foi o findar. Veio aquela chuva, falei assim, Deus, a minha vontade é te amaldiçoar. É fazer que nem a mulher de Jó amaldiçoa teu Deus e morre. Eu, contudo, Deus, eu não entendo os teus caminhos, mas eu te darei o meu louvor e a minha canção. O Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. A chuva não parou, a fila não diminuiu. Mas eu comecei a ouvir a voz de Deus de novo, na fila do ressentimento, da amargura. E eu comecei a ouvir Deus falar comigo assim, filho, eu estou aqui, eu fiz Deus. Já que tu voltou a falar comigo, não era que ele tinha voltado a falar comigo, é porque eu entrei com o que, irmão?
eu entrei nos átrios dele com louvor de graças. Esse é o acesso. Aí eu falei assim: Johannes, por que o Senhor me trouxe para passar fome no lugar onde o mundo passa férias? É injusto. Aí eu senti o céu falando assim: justamente isso, porque eu te amo. Olha como eu te amo. Eu fiz do teu deserto um lugar onde o mundo passa férias com estrutura. Tu pode ir para a praia de graça, tu pode ir lá passear em alguns lugares de graça. Olha só como eu te amo. Eu te coloquei, o meu deserto foi no lugar onde o mundo passa férias. Você está vendo de uma outra perspectiva. Eu estou no lugar onde o mundo passa férias, eu não tenho nada para pagar as férias que o povo vem passar. Mas aí olha nessa perspectiva: ei, eu te dei um jardim inteiro. Começa a usufruir, a desfrutar de todas as árvores que eu te dei. Por quê, irmão? Porque o diabo não quer roubar a tua conquista. Ele quer roubar as tuas celebrações. Ele não trabalha para roubar o que você conquista, ele trabalha para roubar a celebração que você deveria ter quando conquistar. Quem já sofreu demais para pagar um aluguel, quando pagou falou assim: ufa, ufa. Aí você já está pensando o quê? Com outro. Por quê? Porque o diabo não rouba para roubar. O diabo não trabalha para roubar tuas conquistas, ele trabalha para roubar tua celebração. Acorde para o seu jardim. Essa semana você procure alguém que você ama e diga: eu te amo. Obrigado por você existir. Não fuja das pessoas que te amam. Não resistam às pessoas que te dão conselhos de verdade. Olhe para o carro que você tem e agradeça a Deus. Olhe para os olhos que você tem, talvez alguém não tenha, não enxergue. Olhe para o seu corpo, você consegue se locomover, talvez tenha alguém que não consiga. E lembre-se, a gratidão te levará a lugares que os seus dons, a sua capacitação jamais te levarão. Porque assim diz o Senhor: eu te ordeno, desfrute de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de todas as árvores agradáveis, frutíferas do meu jardim.
Cuide do seu jardim. Guarde o seu jardim. Proteja o seu jardim. E lavre o seu jardim, ou seja, faça ele produzir mais. Mas antes disso, acorde para o seu jardim. Salmos 8 diz que Davi levantou um altar. Fala comigo, Davi levantou um altar em gratidão às maravilhas que Deus havia feito. Mas no Salmos 9 ele fala: Deus, porque estás silencioso? Os meus inimigos zombam de mim. Levanta-te, ó Senhor! E novamente ele levanta um altar. Ou seja, Salmos 8 ele levanta o altar no dia bom. Salmos 9 ele também levanta o altar no dia mau. Aprenda, levante altares nos dias bons e nos dias maus. Por quê? Porque um altar levantado te levanta. Gratidão não era eu ter tudo que eu desejo ter, mas eu amar tudo que eu tenho. Obrigado, Jesus. Deus te abençoe com o dom de desfrutar da gratidão. Tenha uma semana abençoada. E não esqueça, não deixe de ser grato. Fica conosco, não vá embora rápido. A gente tem um jantar. Deus te abençoe.